gostaria de passar a palavra para a Adriana, e que ela vai nos dar as boas-vindas aí, a nossa anfitriã do SESC. Então, Adriana. Bom dia a todas e a todos. É uma alegria a gente começar esse segundo dia do nosso encontro, o módulo de Teoria e Planejamento do Jardim de Chuva. Acho que ontem eu esqueci de me apresentar, mas a Lara falou, eu sou a Adriana, meu sinal é Adriana, é um A assim. E bem-vindos e bem-vindas. Seguimos hoje e mais tarde a gente fala um pouquinho sobre a organização para quem tiver interesse de se candidatar à participação da parte prática. Né? Como a gente falou, a gente, pela ferramenta do encontro online, a gente pode ampliar para muito mais pessoas, né? Mas o presencial ainda, inclusive por conta do contexto de distanciamento, né? Quando a gente ainda não está em isolamento para uma atividade presencial, a gente precisa preservar distanciamento, então tudo isso foi levado em consideração para a gente pensar o número de participantes. Mas também estamos cuidando com muito carinho da gravação, de pensando uma maneira de disponibilizar esse conteúdo para cada vez mais pessoas poderem aderir, como o Guilherme falou, não é um jardim de chuva que faz a diferença, mas a gente sabe o quanto que faz muita diferença no imaginário das pessoas, e o imaginário das pessoas é que gera a mudança na sociedade. Então, é uma alegria imensa a gente poder ter aqui todo esse conjunto de pessoas que trabalham no poder público, muitas que trabalharam muito para isso acontecer, porque está sendo uma parceria muito grande, né? Conselheiros do CADES, o Ecobairro, o SESC tomando parte nessa mobilização. Ontem eles comentaram, né, as secretarias do Verde, então, que puxou e que fez o pedido desse projeto piloto, como é importante a gente criar pilotos, focos de estudo, para depois poder replicar na cidade. Então, eu estou muito feliz da gente poder tomar parte desse movimento todo e, dentro desse contexto, também poder trazer pessoas com percepções diferentes para a gente realmente ter um movimento de cultura de diálogo, né? Então, comunidade surda, comunidade ouvinte. Então, bem-vindos, estou muito feliz da gente recomeçar. Devolvo a palavra para a Lara. Obrigada, Adri. Então, assim, eu gostaria muito de honrar aqui nesse momento, a gente colocou muito importante, né, a presença do poder público, esse diálogo com a sociedade civil, né, que a gente vem buscando se aprimorar. Também, né, o SESC nessa conversa é algo muito importante também, então a gente agradece muito essa disponibilidade e parceria de apoiar o curso nesse processo. Mas também eu gostaria de destacar a presença da comunidade da saúde, né, que mora na Rua das Uvaias. A gente também fez um empenho muito grande para que eles estivessem conosco, para que pudessem acessar informação de qualidade. E a gente vem aprendendo a criar esse caminho de um diálogo cada vez mais próximo, né? Então, nós estamos num grande aprendizado de quais são as melhores ferramentas, como que a gente ainda pode avançar, mas já trazê-los, já tê-los aqui conosco, também a gente sente que é algo muito importante, então a gente agradece essa presença, então a Paula, a Patrícia, a Elza, o Sérgio, né, então que estão ali no coração, né, dessa dedicação toda, e que muitas outras comunidades, muitos outros territórios de São Paulo possam ter um projeto tão cuidado em todas as suas etapas. Então, é um pouco isso que a gente quer aprender para poder replicar uma boa experiência. E aqui eu vou passar a palavra para o Gui também, dar as boas-vindas. Gui. Bom dia, pessoal. Bom, de novo, um prazer enorme estar aqui. Eu acordei pensando um bocado, assim, que jornada que nós tivemos ontem e como ela, na verdade, ela é
o ápice, né? Ou pelo menos o ápice temporário desse movimento que vem sendo feito há bastante tempo. Mas a gente ainda tem muita coisa pela frente. A gente tem um dia hoje gostoso para a gente falar de coisas um pouco mais aplicadas, mais pensando em como implementar alguns dos elementos que a gente trouxe ontem nas discussões de jardins de chuva e canteiro pluvial. Então, eu estou vendo que a gente está com um tempo bom e eu fiquei com uma vontade de conseguir abrir um espaço para que hajam algumas colaborações pontuais também, para que a gente tenha tempo de construir, de novo trazer questões. Eu não tenho dúvida que tem algumas questões específicas que talvez não sejam cobertas hoje, mas lembrando que esse é o começo de uma jornada em conjunto, e que tem uma possibilidade de a gente contar um com os outros a partir de agora, e dentro daquela premissa da gente construir um grupo no WhatsApp para seguir contribuindo, né? Então, hoje a gente segue uma parte importante, mas eu tenho certeza que à medida que vocês forem recebendo esse material e começarem a decupar, entender e pensar em como aplicar isso, outras dúvidas vão surgir. Então, que a gente se sinta nesse grupo de apoio para a gente externar nossas dúvidas e também externar nossos acertos, nossas questões. E uma das coisas que eu queria falar um pouquinho sobre a programação é que eu vou compartilhar um pouco desse conteúdo técnico, como eu comentei, mas eu também elenquei algumas situações de programas municipais de manejo de água de chuva que envolvem o uso de jardins de chuva. Então, eu vou mencionar alguns desses, tá? Então, alguns desses casos, enfim, não dá para entrar muito em detalhe, né? São alguns casos diferentes, mas eu linkei na apresentação alguns documentos, alguns arquivos, algumas referências de site, de forma que vocês possam ir buscar mais, né? Então, acho que por hora é isso. Queria que vocês fizessem uma gentileza de repente, pode ser no chat mesmo, digitar 2 palavras que estejam vindo aí para vocês com relação aos seus sentimentos, a sua sensação do dia de ontem, né? O que ficou de ontem para hoje, assim, o que ainda está reverberando para vocês dentro do conteúdo que a gente discutiu, dentro da nossa conversa, e que está aqui presente, que vocês queiram partilhar. Então, as 2 palavras no chat, só para a gente sentir como é que está a presença de todos. Dínamo e fractalidade, inspiração e viabilidade. Patrícia de Almeida, você está aí escrevendo mensagem privada para mim, tá? Você pode abrir para todos. Ela escreveu o projeto de importância. É isso, né? Inspiração e viabilidade, acho que resume também a forma como eu me sinto agora, assim, inspirado, diante de todo o potencial que a gente tem diante de nós, e com essa tranquilidade de ver que a gente está começando a chegar num momento maduro em que a gente consegue enxergar a viabilidade, né? Porque tem um primeiro momento, ou pelo menos nos primeiros momentos que a gente começou a falar de jardim de chuva na cidade, tinha muita resistência. E uma das coisas que eu aprendi com a água é que a água, quando encontra resistência, oferece ritmo. Então, de uma certa maneira, o ritmo e movimento, né? Então, de uma certa maneira, isso ressoa também com o que a gente tem feito nos últimos anos, porque a gente segue trabalhando, segue em movimento, ninguém parou, né, com as resistências que foram encontradas, e aí a gente encontrou formas de seguir impulsionando isso, criando ritmos de ajudar mais pessoas que estão interessadas em fazer. Então, tem várias pessoas que acabam entrando em contato, falando: Gui, eu estou querendo fazer um jardim aqui na praça, na rotatória da rua, né? Mais ou menos isso aqui o projeto, o que você acha? E a gente segue dando orientação, e teve muita gente que pegou o espírito e seguiu fazendo adiante. E tem 2 hoje, que eu reconheço, 2 grandes plantadores de jardins de chuva em São Paulo.
Um deles está aqui com a gente, o Fê Sacioto, jardineiro de chuva, e o Nick Sabei. E tem mais gente chegando, tem outras pessoas se sentindo confortáveis, se empoderando, e dentro do poder público também tem muita coisa bonita acontecendo. O pessoal da Sé, eu sei do André Graziano, que mencionou aqui, mas tenho certeza que tem outras tantas pessoas, já vi pessoal aqui da Vila Mariana falando também. Então tem essas iniciativas, elas estão tomando corpo meio que de uma forma independente e autônoma, e é exatamente o ponto onde a gente queria chegar, de que saísse do controle de A, B ou C e que passasse a ser de domínio público, mas mais do que domínio, né, assim, de uma compreensão, que quem estivesse fazendo estivesse realmente empoderado. E esse trabalho de hoje, desses dias, né, vem reforçar esse movimento que a gente vem seguindo nos últimos tempos. Muito bom. Trocas de potencial, Isaac, lá em BH. Isaac, espero que você possa ter um minutinho de prosa para contar um pouco da sua experiência, do seu momento lá também. Reidratar a cidade, perfeito, Dri, perfeito. E o imaginário, né? A gente realmente precisa permeabilizar assim nossas consciências e deixar a água e esses conceitos mais amplos infiltrarem realmente dentro dos nossos seres e do nosso jeito de agir, né? Então, eu espero que a partir de hoje, ou desse momento, né, que isso ajude a impulsionar vocês a reconhecer, assim, eu tenho um determinado momento que começou a ficar curioso, assim, porque como eu disse, eu não moro mais em São Paulo, né, eu moro no interior, e nesse momento em especial de pandemia que eu estou recolhido aqui, tenho ido pouquíssimo para São Paulo, eu passei por uma experiência muito curiosa, porque eu fui visitar a casa dos meus pais, na Moca, e pela primeira vez eu olhei aquela rua deles, que é uma ruazinha pequenininha de bairro, né? A rua, e eu consegui compreender o estado de impermeabilização que aquela rua vive, que é de 100% de impermeabilização e 0% de água. Então eu entrei na rua assim, estava dirigindo normal, na hora que eu entrei eu tive esse clarão assim, falei, uau, eu nunca tinha me dado conta da aridez que é essa rua. Eu nasci e cresci ali. Então chega um determinado ponto em que a gente começa a reconhecer esses espaços e começa a procurar oportunidades, né? Tipo, olha, aqui cabia um jardim de chuva, esse telhado aqui podia jogar água para cá, ou aqueles dois telhados podiam direcionar para aquele outro espaço, esse quintal tá grande, então a gente começa a enxergar oportunidades e não problemas. Então, eu tenho certeza que muitos de vocês agora vão começar a se coçar, falar, nossa, um jardim de chuva aqui na rua, no bairro, né, na praça, e começa a conversar com amigos e vizinhos e parceiros. Então, acho que é muito por aí mesmo, da esperança ativa e colaboração que a Lara trouxe, né, de que esse é um trabalho feito coletivamente, a gente pode sentir, né, e pode impulsionar, eventualmente, pontualmente, individualmente, mas mesmo que as nossas ações sejam individuais, a gente está trabalhando um espírito colaborativo num corpo único, né? Trazendo essa mesma analogia que a água é uma só. Então, nós também somos um só e nós trabalhamos em direção a essa restauração da dinâmica da água na cidade, e fico empolgado realmente com esse cenário de estar aqui com vocês e aprendendo também, porque cada vez que a gente se debruça para estudar, para compartilhar algo, a gente acaba aprendendo um pouco de mais alguma coisa e tendo algumas reflexões que, inclusive, eu tenho algumas para compartilhar com vocês. Então, gostei desse aqui, ó. A Cássia menciona um trecho de livro do Siddhartha, do Hermann Hesse, que a gente começa por aí. Então, quem me ensinou a escutar foi o rio, e ele será teu mestre também. O rio sabe tudo, e tudo podemos aprender com ele. Olha, há mais uma coisa que a água já te mostrou, que é bom descer. Abaixar-se, procurar as profundezas. O rico e nobre Siddhartha converte-se num remador. O erudito Brahmani Siddhartha torna-se balseiro.
também isso te sugeriu o rio. O resto, ele te ensinará ainda. Lindo. Obrigado, Cássia. Então, que a gente seja tocado por essa fonte de inspiração maior e fonte de vida que habita aqui, a nossa conexão com o sagrado também. E aí, vamos começar o nosso conteúdo de hoje, então. Então, um dos elementos que, na verdade, nos ajuda a determinar que tipo de tipologia, que tipo de estrutura eu vou considerar no meu jardim de chuva, é o tipo de solo que eu tenho embaixo no lugar, no lugar onde eu estou imaginando implantar a solução. Tá? Então, a gente precisa obrigatoriamente fazer um teste de infiltração, a não ser em casos especiais. Eu vou falar logo mais quando não infiltrar, mas basicamente a gente tem condições de infiltração diferentes de acordo com o tipo de solo, com a característica física do solo. Então, eu estava falando para vocês, vocês vão ver logo na primeira imagem, que tem uma caracterização do tipo de solo de acordo com o tamanho do grão. Então, quando a gente está falando de característica física, a gente fala geralmente de areia, de silt e de argila. Tá? A diferença entre eles, basicamente, nesse aspecto da dimensão, é o tamanho. Então, a areia tem grãos grandes, o silt tem grãos médios e a argila tem os grãos pequenos, são minúsculos. Na verdade, a gente chama de grãos coloidais porque eles são microscópicos, a gente não consegue enxergar um grão de argila. Um grão de areia é fácil, né? A gente na praia ou brincando numa areia de obra, coisa assim, você enxerga ali. A silt já é muito pequena. E aí a argila, então, esquece, não dá para enxergar. E aí cada uma delas também tem um comportamento diferente com relação à água. A areia, ela se comporta num extremo. A areia e a argila estão em dois extremos, né? Nos tamanhos, nas dimensões dos grãos. Então, a areia é o maior grão, a argila é o menor. E o comportamento com relação à água é que a areia, ela sofre pouca alteração. Eventualmente, ela sofre um pequeno inchaço quando ela está úmida. Mas ela permite a passagem de água porque, em função do tamanho dos grãos, tem muito espaço entre os poros, entre os pequenos grãos. A argila tem um comportamento radicalmente diferente. Perdão. A argila, ela realmente incha, ela ganha um volume muito maior. E quando ela absorve, então, quando ela entra em contato com a água e que ela ganha um volume maior, como os grãos são muito pequenos e tem pouco espaço vazio e ela ainda assim cresce, então ela acaba preenchendo nessa saturação, quando ela entra em contato com a água, ela preenche os espaços vazios. Então, um solo extremamente argiloso, ele é de infiltração muito lenta, muito baixa, às vezes até quase sem infiltração, né? Então, quando vocês verem a primeira imagem, o primeiro slide, vocês vão ver que do lado direito tem uma mão, né, uma pessoa, não me recordo se eu tirei foto de alguém, da mão de alguém, mas é uma mão com uma amostra de terra argilosa em que foi feita tipo um macarrãozinho, uma minhoca, sabe? Coloca a terra na palma da mão e pressiona com as duas mãos nesse sentido, e através desse movimento vai se criando essa minhoquinha que a gente, como criança, e com certeza os filhos ou netos de vocês, brincando com massinha, fazem muito isso. Então, esse é um teste que a gente faz para identificação de tipo de solo que a gente tem. Antes de fazer um teste de infiltração, a gente pode fazer um reconhecimento expedito, um reconhecimento rápido. Se você faz a minhoca, você coloca sobre a mão e ela tende a baixar, assim, a ceder, não dobrar, a ceder sem quebrar, você sabe que você está com um solo extremamente argiloso. É o tipo de solo que, para vocês terem ideia, a gente usa no fundo de lagos para fazer impermeabilização. Tá? Então, se vocês quiserem impermeabilizar um lugar, ótimo.
é o solo perfeito. Se vocês forem trabalhar com uma estrutura que não conte com infiltração, ótimo também, porque não vai infiltrar nada. Agora, se vocês quiserem infiltrar num solo como esse, também não vão conseguir. Então, o solo já está te dizendo, olha, aqui não tem possibilidade de você infiltrar nesse solo. Se você tinha um plano para isso, esquece, aqui não vai rolar. Tá? Eu vou falar um pouco depois sobre como eventualmente acumular um pouco mais água, mas o solo é determinante na nossa estratégia de infiltrar ou não infiltrar. Bom, acho que todos então reconheceram a minhoca aí na mão, na imagem do lado superior direito, né? E embaixo, do lado direito, a gente vê a minhoca sobre o chão e a amostra de terra. Então, se a gente pega simplesmente essa amostra de terra na mão, é difícil de dizer. Então, à medida que a gente pressiona e faz a minhoca aí, fica mais fácil de identificar. Então, ele já está falando para a gente, olha, isso aqui é um solo argiloso. Se ele quebrar ou se ele não formar minhoca nenhuma, se ele desagregar, aí você sabe que você está com solo que provavelmente tem uma concentração maior de areia ou uma mistura de areia com silt com uma proporção de argila menor. Pode seguir a próxima, por favor, Elisa. Uma outra forma que a gente usa para identificar o tipo de solo é o teste da jarra. Então, a gente pode pegar uma jarra de vidro, como essas de palmito, de 500 ml, 1 litro, coisa assim. Acho que 500 ml está de bom tamanho. A gente coloca lá uma certa quantidade de solo, até mais ou menos metade. Então, se vocês olharem, tem o passo a passo, né? O passo 1, então, coloca mais ou menos metade do jarro com solo da amostra de vocês. Importante, quando a gente vai fazer a amostra de solo, parênteses, né? O solo superficial, se a gente está lidando com uma área vegetada, ele tende a ser mais poroso, mais rico, mais fértil, né? Aquela camada do horizonte zero, horizonte A que a gente falou ontem. Quando a gente vai fazer um teste de infiltração, ou que a gente quer avaliar a capacidade de infiltração do solo, a gente faz a amostragem geralmente na profundidade que a gente vai infiltrar. Então, se eu tenho imaginando que meu jardim vai ter, por exemplo, meio metro de profundidade, então eu faço uma amostra de solo lá do meio metro. Não peguem camada superficial, porque ele não vai ser representativo, tá? Procurem pegar uma amostra que seja representativa desse ambiente que você está querendo avaliar, tá bem? Bom, então a gente colocou metade da jarra, preencheu metade da jarra com solo, a gente adiciona uma colherzinha de sal dentro dessa amostra, adiciona água e completa deixando 2 centímetros livre de ar, que é para poder chacoalhar. Por que a gente põe sal? Que é para ajudar a decantar a argila. Tem alguns tipos de argila, e a argila tem N tipos, né? Que eles levam muito tempo para decantar. Então, se a gente chacoalhar e ficar olhando ele esperar, você vai cansar. Eu já esperei 3, 4 dias antes de saber dessa dica do sal. Então, coloca o sal, completa com a água, chacoalha a jarra, deixa decantar, assim, mas chacoalha bastante para desfazer os torrões de terra que tiverem ali, para realmente transformar essa massa assim, num material mais solto, e a gente deixa descansar um dia e avalia. Então, o que vai acontecer? No fundo, vai assentar o material mais pesado, que é a areia. Lembra, os grãos maiores são mais pesados, eles vão decantar super rápido. Você encostou a jarra no chão, no piso ou na mesa, ele vai decantar. Na sequência, vem a silt, que é o grão intermediário, e por cima vai vir a camada de argila, que é bem fina. Assim. Vocês vão ver que vocês não vão enxergar grão algum. Então, ele tem esse aspecto. Pode dar mais um clique, Elisa. Então, depois de 1 minuto de chacoalhar a jarra, a gente vê a imagem do lado esquerdo, né? Tem uma primeira camada, mas ainda não está muito bem claro o que é o que. E depois de um dia, a gente vê esse assentamento do material mais claro, um material que é arenoso, no caso dessa foto que está em cima dessa legenda After One Day, quer dizer, depois de um dia de decantação. Então, tem a camada mais grossa de areia, uma camada um pouco menor de silt, uma camada
superficial aí maior de argila. Se a gente olha, então, embaixo do lado direito, a gente vê essas proporções diferentes em diferentes amostras, né? Então, a amostra do lado esquerdo, a gente está vendo 25% de argila, 25% de silt e 50% de areia, né? Essa distribuição. Depois a gente vê proporções maiores ou menores. Então, isso tudo para a gente ter um feeling, assim, ter uma sensação de que tipo de solo, com qual tipo de solo a gente está lidando. Tá? Esse é um primeiro teste. Pode dar mais um clique, Elisa. Aí, quando a gente realmente quer avaliar a capacidade de infiltração do solo, a gente precisa fazer testes. Existem diferentes tipos de testes de infiltração. Essa é a metodologia da norma 13969, que ela diz respeito a... Essa norma é especificamente sobre tratamento de esgoto depois de tanques sépticos. Então, eu não me recordo exatamente o título da norma, mas tem lá o cálculo da vala de infiltração. E esse cálculo, esse teste de infiltração proposto pela norma, é um teste que eu considero como sendo um teste apropriado para a gente avaliar a capacidade de infiltração do solo. Tem outros testes que são avaliados também. Um deles, mais tradicional no meio dos engenheiros, é o infiltrômetro de anel duplo, mas o infiltrômetro você precisa ter peças especiais, são 2 anéis concêntricos, eu deixo um link depois, tá na sequência, vou mostrar para vocês, mas esse é um teste que a gente consegue fazer com ferramentas simples, então eu acho que é realmente muito apropriado. Então, nesse caso, essa guia, esse roteiro, ele está disponível dentro do Guia Prático para o Manejo de Água também. Então, se alguém tiver dificuldade de acessar a norma, pode entrar lá no site da Fluxus, na seção Biblioteca, que vocês acessam esse conteúdo, tá? E aí, enfim, lá vai estar descrito como fazer. Basicamente, a gente fala de fazer um buraco com uma pá de corte. Aqui em São Paulo também se chama de vanga, no Rio Grande do Sul também. Eu não sei em outros estados como é que chama, mas é aquela pá quadrada, tá? Então, a gente usa a pá quadrada para fazer um recorte. Aí a gente fala de 30 centímetros, mas a profundidade sempre ela está associada à nossa profundidade de infiltração. Então, quando a gente for determinar a profundidade do jardim de chuva, é que a gente vai estabelecer essa profundidade, tá? Mas, enfim, a gente faz lá o recorte, 30 por 30 pela profundidade que a gente quiser, raspa o fundo e as laterais da cova para ficar áspero, retira todo o material solto e cobre ele com 5 centímetros de brita 1. No primeiro dia, a gente mantém a cova cheia de água por 4 horas, quer dizer, à tarde, tá? Depois do almoço, você enche aquele buraco com água, tem que deixar uma mangueira ligada por lá e deixa correndo e saturando por 4 horas. Por que que fica tanto tempo com água entrando? Porque a gente precisa saturar o solo, saturar ao ponto em que ele começa a apresentar resistência à infiltração. Quando você coloca a água a primeira vez no buraco, a água infiltra mais rápido. Ao longo do tempo, a água começa a diminuir, a reduzir a velocidade de infiltração à medida que o solo vai saturando. Então, a gente faz, de novo, o primeiro dia 4 horas, terminou o dia, encerra, vai para casa, tal. No dia seguinte, enche de novo a cova com água, espera que ela infiltre totalmente e a gente enche de novo a cova até a altura de 15 centímetros. Então, repara que no desenho ali a gente tem a cova com uma reguinha, tá? Te enche até a altura de 15 e cronometra o tempo que leva para baixar de 15 até 14 centímetros. 1 centímetro só. Mas, Gui, olha, o meu buraco tem 70 centímetros de profundidade, eu não consigo enxergar. Então, você pode usar uma altura um pouquinho maior, mas sempre trabalhando com 1 centímetro, procurando trabalhar o mais próximo possível de um nível intermediário do seu buraco. Então, aqui a gente está falando de um buraco de 30 centímetros, a gente está falando de medir dos 15 ao 14. Se o seu buraco tiver 70, porque a superfície de infiltração que você quer medir está lá embaixo, você procuraria medir o mais próximo possível dessa profundidade entre 35 e 34, por aí, tá bom?
Então, aí a gente vai cronometrar esse tempo, e quando esse intervalo de tempo de 1 centímetro der menos do que 3 minutos, a gente refaz o ensaio 5 vezes, tá? Quer dizer, se ele estiver infiltrando muito rápido, a gente vai repetir essa medida, tá? Se não, a gente faz uma medição desse tempo, se ele der mais do que 3 minutos, vamos dizer que deu 5 minutos, tá? Então, a gente dá uma olhada nessa tabelinha que a gente está enxergando aí no centro. Elisa, se você puder indicar no eixo da vertical onde está os 5 minutos. Isso, tá? Então, a gente segue na linha reta até ela encontrar a curva e a gente vai ver, bate nesse ponto da curva e desce. A gente vai ver que ele está indicando um coeficiente de infiltração de 60 litros por metro quadrado por dia. Tá? Esse é o nosso coeficiente de infiltração e essa é a nossa base para o dimensionamento do jardim. Pode seguir. Isso, aí ficou mais claro, tá? Então, se puder de novo reforçar, isso, 5 minutos de tempo, chega lá na curva, bateu pouquinho mais de 60 litros por metro quadrado, tá? Entre 60 e 65, alguma coisa ao redor disso. Pode ir para o próximo. Tem um outro teste que eu chamo de teste prático do Art Ludwig. Art é um sujeito que é um especialista em infiltração de irrigação de frutíferas com água cinza. A água cinza, só outro parênteses, é aquela água servida que a gente usa em casa, que não tem fezes. Então, água de pia, água de chuveiro, água de tanque. Então, ele ajuda as pessoas a projetar sistemas de infiltração para esse tipo de água com esse tipo de teste prático. Qual que é a vantagem desse tipo de teste dele? É que não tem a saturação longa de 4 horas depois e que você exigiria uma presença de uma quantidade muito grande de água ou uma mangueira. Então, muitas vezes a gente não tem condição, não tem essa disponibilidade de água toda, precisa fazer um teste um pouco mais rápido e para isso ele propõe uma saturação pontual. Então, o que ele sugere é usar um buraco, usar uma cavadeira para fazer o buraco, de novo, na mesma lógica de trabalhar com a profundidade desse buraco relacionada à profundidade de infiltração que a gente está imaginando trabalhar. Aí a gente coloca uma brita, a gente coloca uma régua graduada, ou pode ser uma estaca marcada de centímetro em centímetro. A gente enche o buraco com água até em cima e deixa ele infiltrar entre 3 a 5 vezes. Vai naturalmente, depois que a gente começa a fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, começa a demorar mais para infiltrar, normal que isso aconteça. E a gente vai repetir o teste depois dessas 5 vezes e vai marcar quanto tempo leva para ele descer 3 centímetros. Tá? E aí a gente vai fazer alguns testes na sequência e vai procurando medir o tempo que leva para ele infiltrar, e quando ele começar a se repetir, a gente registra esse tempo. Então, ele deu, de novo, vamos lá medir que ele deu um certo número aí, vamos dizer que deu 15 minutos, tá? Para descer. Vamos usar um outro número, vamos usar 30 minutos, para a gente usar um número mais genérico. 30 minutos, tá? Dividido por 3 centímetros, que foi o que a gente mediu, ele daria 10 minutos por centímetro. 10 minutos por centímetro dá uma taxa de aplicação ao redor de 100 litros por metro quadrado por dia. Qual que é a diferença desse teste e do outro? Porque o outro era um teste que tem uma área um pouco mais ampla. Tá? Ele é um teste de 30 por 30, uma seção quadrada. Esse é um teste que tem um diâmetro menor. Então, os resultados também são diferentes. Então, de acordo com o tipo de teste que você fizer, vai lhe dar um resultado diferente, e a partir desse resultado é que a gente vai calcular, então, a nossa capacidade de infiltração e como é que a gente dimensiona o nosso jardim de chuva. Elisa, pode seguir. Então, esse, só para deixar a referência, esse é o infiltrômetro do anel duplo. Não é um equipamento muito usual das pessoas terem em casa, né? Então, eventualmente você teria que contratar alguém para fazer esse teste.
então por questões práticas eu acabei sugerindo os outros dois, mas se por via de regra vocês precisarem apresentar um resultado de teste de infiltração de acordo com o infiltrômetro do anel duplo, vocês já sabem do que se trata. E aí tem um link aí embaixo de um vídeo que eu achei muito bacana, é um vídeo de estudantes de engenharia ensinando como se faz esse teste de uma maneira bem prática, assim, com equipamento simplificado. Então, fica a dica para vocês. Pode seguir próximo. Bom, quando é que a gente define, né, a parte do tipo de solo que vai determinar se existe capacidade de infiltração do solo ou não? Existem condições diferentes para a gente considerar se naquela situação a gente vai fazer alguma infiltração ou não. Então, tem alguns itens que eu destaquei para vocês. O primeiro é que tem um tipo de solo, que é chamado de latossolo, que ele traz um problema para a infiltração, principalmente se ele está próximo de áreas sensíveis. O que eu chamo de áreas sensíveis? Áreas que não podem estar sujeitas a um recalque, a um rebaixamento do solo, que poderia causar um rebaixamento do pavimento, um rebaixamento de uma fundação, que poderia comprometer uma estrutura, né? Então, nessa situação, é muito importante a gente saber que tipo de solo a gente está usando. Então, o latossolo, ele traz uma característica interessante, que é que ele é um solo muito poroso e ele é muito permeável. Então, ele tem muito espaço vazio e tem grãos muito finos que, à medida que a água infiltra, ele acaba arrastando esses pequenos finos consigo no meio do material. E aí ele acaba criando ocos. E, a partir desse oco, cria uma possibilidade de ter um solapamento. Então, é importante a gente saber se a gente está lidando com latossolos ou não. Tá? Quem pode dizer se a gente está lidando com um latossolo ou não? É um geólogo, um técnico especializado em solos que vai poder dizer de fato. Agora, um elemento que dá uma dica para a gente é que o latossolo ele é um solo de base argilosa, é um solo que tem uma característica, que se você fizer uma amostragem, ele tem uma proporção de solo fino grande e, ao mesmo tempo, ele tem uma capacidade de infiltração muito grande também, que destoa um pouco do que a gente conversou até agora, né? Você falou, o solo argiloso tem uma capacidade de infiltração lenta. O latossolo ele tem uma porção de argila significativa, de solo muito fino, mas ele também propicia uma infiltração rápida. Então, ele ajuda a dar uma dica para a gente, tá? Outra questão, a infiltração, a gente procura trabalhar de tal forma que ela esteja pelo menos a 1,20 m de distância do lençol freático. Se você tem um lençol freático muito raso, você não vai trabalhar com infiltração, você vai trabalhar com a impermeabilização dessa estrutura e essa estrutura vai conduzir a água para elementos que vão estar depois, tá? Outras questões importantes para a gente discutir sobre estrutura, tem que ter uma distância ideal de 3 metros de distância de fundações, tá? Isso serve para prédio, para casas, sobrado, eu também recomendo a gente trabalhar por volta de 3 metros, e para casas térreas a gente pode trabalhar com uma distância de mais ou menos 2 metros de distância, tá? Lembrar da gente não infiltrar sobre estruturas subterrâneas, então se tiver alguma tubulação de grande diâmetro passando embaixo, ou mesmo algum abrigo, alguma edificação que esteja no subsolo, a gente não vai infiltrar sobre essa superfície, tá? E a gente, em especial, evita a infiltração em áreas de aterro. Então, pode ser que alguns de vocês tenham que lidar com alguma situação em que houve movimentação do solo e houve um corte de solo e esse solo removido foi levado para outro lugar para fazer aterro. Então, nesse lugar onde a terra foi depositada, então o que a gente chama de aterro, a gente procura evitar fazer infiltração, principalmente de volumes significativos. Importante, se vocês fizerem um teste de infiltração num lugar e vocês se surpreenderem com o resultado, ou eventualmente vocês estiverem trabalhando com uma área de jardim grande, eu recomendo que façam mais de um teste, porque não é incomum a gente ter resultados bastante diferentes na mesma área
mas a poucos metros de distância. Eu já tive algumas experiências desse tipo, em que eu fazia um teste, a água não infiltrava em absolutamente nada, e de repente andava 3, 4 metros de distância e tinha um comportamento radicalmente diferente. Então, através disso, a gente pode tentar identificar manchas de solo que sejam eventualmente manchas que destoem do entorno, tá? E vão apresentar características muito diferentes também. Pode seguir para o próximo. Então, como é que a gente calcula a quantidade de água que vai ser direcionada para a nossa estrutura? Então, aqui é um cálculo simples de engenharia, que eu deixo umas referências para a gente, então é só multiplicar. Então, a gente fala que o volume gerado por uma chuva, ele é resultado da área de captação vezes a precipitação, quer dizer, o índice pluviométrico, a chuva de projeto, vamos chamar assim, eu já vou falar um pouco mais sobre isso, vezes o coeficiente de infiltração, ou o coeficiente de escoamento, desculpa, não é coeficiente de infiltração aqui, é o coeficiente de escoamento do solo, tá? Perdão. Eu vou corrigir isso aqui antes de salvar para vocês, tá? Então, aqui, o que a gente está falando é que cada tipo de superfície vai gerar uma quantidade diferente de água, maior ou menor, de acordo com a impermeabilidade dela. Então, um solo poroso, protegido, vegetado, ele vai ter um escoamento muito pequeno. Uma área gramada sobre solo compactado já vai ter uma quantidade de escoamento maior. E aí um solo mata-resposta, como eu coloquei aí na tabela, mesmo sendo área permeável, pode produzir uma quantidade de escoamento que corresponde a 70% do que cai sobre ela. Quer dizer, se cai 1.000 litros sobre a terra exposta, 700 litros iriam escoar e mais ou menos 300 iam ficar retidos localmente. E aí, quando a gente está falando de área pavimentada, a gente pode assumir alguma coisa entre 85% e 95% de escoamento. Tá bom? Então, isso dá uma ordem de grandeza. Quanto mais impermeabilizada é a área, maior é o escoamento de água. Que chuva que a gente usa para fazer um cálculo de projeto? Bom, eu coloquei aí o que a gente chama de TR, né, de tempo de retorno, tempo de recorrência. Isso é uma análise estatística que é feita a partir de dados de chuvas históricos, em que a gente levanta historicamente qual é a probabilidade estatística, né, daquela determinada chuva acontecer num determinado momento, né, no momento que a gente estabelece. Então, de 5 em 5 anos, de 25 em 25 anos, de 100 em 100 anos. Então, de acordo com a relevância do projeto que a gente vai fazer com relação à segurança do entorno, a gente vai adotar índices maiores de acordo com o tal do tempo de retorno. Tá? Então, quando a gente está falando de calhas de telhado, a gente usa um tempo de retorno de 5 anos. Quer dizer, bom, de tanto em tanto vai chover e vai transbordar a calha do telhado, mas não é nenhum grande problema. Quando a gente está falando de drenagem, de microdrenagem, né, dessa drenagem nas vias das ruas, a gente fala geralmente de 25 anos, mas na prática, como esses dados históricos estão mudando, né, a gente comentou ontem sobre mudanças climáticas, que as intensidades pluviométricas estão mudando, então os projetos mais modernos estão sendo feitos a partir de uma TR de 50 anos. Tá? E aí, quanto mais relevante é isso, maior é o tempo de retorno. Então, só para deixar isso destacado, quando a gente está falando de barragens de importância, imagina, uma barragem de hidrelétrica é calculada para 10 mil anos, quer dizer, historicamente, teoricamente, não é para acontecer nunca, né? Mas, de novo, são cálculos estatísticos, é só para a gente ter uma referência. Para a gente, o que importa? Aqui, a gente tem trabalhado com uma lâmina de 25 milímetros como sendo uma lâmina de referência, que é a lâmina que corresponde a cerca de 2 anos de tempo de retorno em São Paulo, tá? E que, ao mesmo tempo, e mais importante, ela corresponde àquela lâmina de água que vem lavando as vias e vem lavando os telhados. Então, em torno de 25 milímetros. Isso nos dá uma quantidade de água que é relevante para a gente pensar na purificação
e da água que está escoando e eventualmente chegando no nosso sistema, tá bom? Então, só para a gente guardar essa referência, vamos falar sobre isso agora. Elisa, dá mais um clique, por favor. Então, falando do nosso jardim de chuva, dá mais um clique. O jardim de chuva, então, lembrando, jardim de chuva é uma coisa, canteiro pluvial é diferente. A gente pode chamar de jardim de chuva, mas que a gente saiba aqui entre nós, e é importante para a gente poder comunicar também, que esses canteiros instalados nas vias são canteiros pluviais. Ele tem uma metodologia de cálculo diferente, a gente vai falar sobre ele agora. Então, o jardim de chuva, que é essa superfície, esse jardim escavado, ele é simplesmente escavado, não tem adição de pedra, não tem adição de nada embaixo dele. Eventualmente, a gente cava para dar uma fofiada, né, um termo que a gente usa aqui em Pedra Bela. A gente dá uma fofiada no solo para dar uma soltada, para criar estrutura nele. E aí a gente não adiciona substrato, a gente simplesmente adiciona uma camada de material seco, né, que muita gente chama de mulch ou de matéria orgânica seca. Enfim, tem diferentes maneiras de dar nome para isso, mas basicamente a gente está falando de um material vegetal seco que vai proteger a superfície do solo, em especial no primeiro momento, enquanto as plantas estão se desenvolvendo, e que vão ajudar a manter essa estrutura do solo um pouco mais porosa à medida que as plantas vão se desenvolvendo. E aí, depois que as plantas se desenvolvem, elas estão bem estabelecidas, então a gente tem uma tendência de ter uma capacidade de infiltração sendo mantida. Então, Elisa, dá mais um clique, por favor. Então, para a gente projetar o jardim de chuva, basicamente a gente começa discutindo qual a profundidade da lâmina de água que a gente vai armazenar. Quer dizer, qual a diferença de altura entre o fundo dessa área escavada até a área em que a água transborda, tá? Qual é essa espessura total? Elisa, mais um. Então, dando um exemplo simples, um jardim de chuva que está conectado num telhado de uma casa, de um quartinho, de uma edificação qualquer. Primeira coisa importante, a gente dimensiona o jardim de chuva para que a água infiltre em no máximo 2 dias. Tá? E a gente sempre dimensiona para o pior caso. Qual é o pior caso? Solo saturado. Então, eu não vou contabilizar nenhuma possibilidade de evapotranspiração das plantas. Eu só vou contar com a infiltração da água de chuva que está correndo dentro do meu jardim. Então, vamos fazer, como a gente falou agora há pouco, a gente fez o teste, deu um resultado de 60 litros por metro quadrado por dia, e aí eu quero que essa água infiltre em no máximo 2 dias. Tá? Então, a nossa altura máxima da lâmina d'água é 2 dias vezes 60 milímetros, ou 6 centímetros. Tá? Então, 2 vezes 6 dá 12 centímetros. Essa é a nossa altura da escavação do jardim de chuva. Tá? Ponto. Então, se eu tenho um telhado, por exemplo, de 100 metros quadrados, e eu adotei, então, a chuva de projeto de 25 milímetros, que ela corresponde a 90% das ocorrências de chuva em São Paulo, então, para um telhado de 100 metros quadrados vezes 25 milímetros, eu tenho um total de 2.500 litros. Eu estou assumindo aqui como se o coeficiente de escoamento fosse de 100%, tá bom, gente? Eu falei, superfície impermeável é de 85% a 95%, vou assumir 100% logo, porque vamos dizer que já está chovendo nos últimos dias e não vai ter nenhuma perda de água da água rebater na superfície e vai para fora. Vamos assumir o pior caso de todos, quer dizer, toda a água que cai no telhado cai para dentro do jardim. Então, eu tenho que ser capaz de armazenar 2.500 litros de água. Tá? Como é que eu faço isso? Então, eu defino a área do jardim dividindo o volume de água captado, dividindo ele sobre a altura da lâmina de água máxima. Então, eu divido 2,5 metros cúbicos, que correspondem a 2.500 litros, sobre 0,12, tá? E aí isso vai me dar 20,8 metros quadrados.
Então, essa é a nossa área de jardim. Bom, cerca de 21 metros quadrados para poder acolher essa água toda. O que é importante no meio disso tudo é que, à medida que as plantas vão se desenvolvendo e que elas vão ganhando corpo, vão lançando raízes e vão começando a estruturar melhor o solo, elas vão aumentando a capacidade de infiltração. Então, a gente vai dimensionar esse jardim para a pior situação, que é a situação em que as plantas ainda não criaram toda essa condição. A gente vai contar só com a infiltração do solo. Tá? E aí, importante também, lembra de projetar sempre um ladrão para o excedente da água de chuva. Tá? Vamos dizer que aconteça uma chuva maior, e é possível que aconteça mesmo, você procura conduzir a água para onde seria o melhor lugar para ela ser levada. Tá? Então, conduz eventualmente para um outro jardim de chuva, para uma outra estrutura. Elisa, pode seguir, por favor. Então, a gente pode supor que, ao invés dos 21 metros quadrados de área disponível, a gente tenha 15 metros quadrados. Tá? Então, na prática, a gente teria falta uma área de 6 metros quadrados, que seria 21 menos 15. Então, para calcular a quantidade de água que a gente precisaria armazenar, seria os 21 menos 15, tá? Essa metragem quadrada, 6 metros quadrados vezes a lâmina d'água. Então, 6 vezes 0,12 dá um total de 0,7 aproximadamente metros cúbicos de água, cerca de 700 litros. Tá? Então, quando eu vou, se eu quero acolher essa quantidade de água, eu preciso adicionar uma quantidade de pedra embaixo para fazer com que eu consiga armazenar mais água em cima, tá? Mais água no volume total. Então, o que eu faço? Eu considero que quando eu vou usar pedra, eu tenho um volume útil, um volume livre de cerca de 35% do volume total que eu construí. Então, vamos dizer, de 1.000 litros, se eu tenho uma caixa d'água, eu coloco 1.000 litros de pedra ali dentro, na prática eu vou ter cerca de 350 litros de água. Os outros 650 são ocupados pelas pedras. Tá? Então, o que eu faço? Eu assumi aqui, eu falei de volume útil de 35%, mas na conta eu assumi um volume de 0,3. Tá? Então, a gente faz essa conta de 0,72 dividido por 0,3. Então, como a área total disponível é de 15, então a gente precisaria de 15 vezes x é igual a 2,4, desculpa. Depois do V aí, o cálculo do volume total de pedra, isso, obrigado. O 0,72 dividido por 0,3 dá 2,4, tá? Então, a nossa conta final fica de 15 metros quadrados vezes esse volume, ele tem que dar, vezes essa altura, desculpa, ele tem que dar o volume total de 2,4 metros cúbicos. Isso resulta, então, numa espessura de 16 centímetros de pedra, para poder acolher essa quantidade de água que vai zerar a conta, quer dizer, vai acolher 100% da água de chuva, mesmo que a gente tenha uma área de jardim um pouco mais restrita do que o que a gente poderia abrigar no total, tá bom? Pode seguir o próximo. Então, aí, falando do canteiro pluvial, e aí falando especificamente da nossa situação aqui, aí da Rua das Uvaias. Pode seguir mais um clique. Então, como é que a gente tem esse desenho de um canteiro pluvial? Ontem eu mostrei para vocês, brevemente, eu quero entrar num detalhe agora. Elisa, se você puder, lá na planta, indicar a entrada da água, por favor. Isso. Então, a gente tem um rebaixo, um recorte na guia, tá? Então, tem um recorte onde a água passa a entrar, ela sai da sarjeta, escoa para dentro do nosso jardim. A gente tem uma superfície preenchida com pedra, então a gente vê lá no corte, a gente vê pode indicar no corte, Elisa? Isso. A gente tem o corte, então, mostrando que tem uma camada superficial de água aí,
desculpa, uma camada superficial de pedra. Embaixo da pedra a gente tem camadas de diferentes materiais. Tem uma pedra um pouco menor e uma pedra maior no fundo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Então a gente vê que tem um rebaixo nesse espaço de chegada de água. Elisa, indica para mim, por favor. Na chegada da água lá no... Isso aí, obrigado. A água está chegando ali, então, tem um rebaixo de uns 10 centímetros quando ela deságua da sarjeta, tá? E se a gente olhar lá no corte agora, longitudinal, se a gente olhar o caminho da água, ele entra da esquerda para a direita. Então, ele passa por esse primeiro buraco, aí ele sobe, né? Ele atravessa essa superfície, essa pequena quantidade de pedra um pouco mais elevada que a gente tem aí, e ele chega no substrato. Então, o que é o substrato que a gente vai usar aí? Ele é uma mistura, se vocês olharem então no desenho superior esquerdo, ele é uma mistura de 50% de solo local, 25% do substrato orgânico e 25% de areia. Ele é uma mistura. Então, você pega a terra que foi retirada para fazer essa amostragem, para fazer escavação, desculpa, uma parte dela vai ser levada para outro lugar e uma pequena parte fica com a gente para a gente fazer essa mistura, tá? Embaixo dela, a gente coloca, como eu mostrei nesse desenho, então uma camada separadora de pedrisco ou de brita graduada, uma camada de 10 centímetros, e aí embaixo tem uma camada de um leito drenante de pedra 3 ou rachão, que é pedra 4, pedra 5, maior de 25 centímetros. Na prática, isso a gente acaba adaptando de caso em caso. Se vocês olharem o corte inferior, vocês vão ver que a medida está ligeiramente diferente, que a gente tem um substrato de 30 centímetros, não de 45, como está no desenho acima. Tem uma camada de 15 centímetros desse material que faz a divisão. A minha sugestão é que seja realmente uma pedra mais fina, tá? Realmente um pedrisco, para que a gente consiga fazer uma separação desse material, para que ele não atravesse a brita e chegue lá no rachão lá embaixo. Então, minha sugestão é substrato, pedrisco, e aí você pode usar uma pedra 3, ou um rachão, uma pedra 4, ou pedra 5 mais para a base, ajustando essas alturas de acordo com a tua necessidade. Bom, aonde que eu posso alterar isso? Falo, olha, eu quero fazer infiltração, então eu posso fazer eu quero acolher um volume maior de água, então eu posso aumentar um pouco mais essa altura, tanto da lâmina de água, se vocês repararem no desenho superior esquerdo, tem uma lâmina d'água de 30 centímetros, quer dizer, a diferença de água entre o nível máximo da altura da água dentro do canteiro, que é a altura da saída do ladrão, ou seja, a altura da sarjeta. Então, essa é a nossa altura máxima da lâmina d'água. E eu posso rebaixar o substrato um pouco mais para baixo se eu estiver lidando com infiltração. Se eu estiver lidando com um solo em que a água infiltra bem, ou se eu tenho um dreno inferior dentro dessa estrutura que vai conduzir a água para outro lugar, então eu posso ter uma lâmina d'água maior. Se eu não vou ter infiltração, ou se o meu solo não infiltra a água mesmo, porque eu tenho um solo muito argiloso, eu só estou próximo a uma estrutura em que eu não queira correr o risco, ou que eu queira preservar a integridade dele, e eu não vá fazer infiltração, então eu faço uma lâmina bem menor, eu vou trabalhar com uma lâmina de 5 centímetros, no máximo 10 centímetros, se não tiver infiltração nenhuma, se a área for impermeabilizada, aí a gente trabalha com uma lâmina bem pequena mesmo, de 5 centímetros, tá? Então, bom, Gui, aí, falando... Pois não? eu dei o controle do mouse para você. Veja se você consegue apontar exatamente tudo que você precisa, aí você mesmo consegue mexer. Eu não sei só como é que eu
Aí, tá, legal. Acho que eu estou com ele na mão, né? Aí, ótimo. Maravilha. Bom, então basicamente é isso. Quando a gente está falando desse canteiro pluvial, a gente tem essas seções, essas possíveis variações de acordo com a capacidade de infiltração e de acordo com a nossa proposta de infiltração ou não. Para a gente ir caminhando para o nosso final, então, existem diferentes cidades no mundo inteiro que estão integrando essas propostas de jardins de chuva não só nas vias públicas ou em espaços públicos, de novo, né? Quando a gente está falando de jardim de chuva, a gente está falando só de um jardim escavado, puro e simples, mas a gente tem outras tipologias, como o canteiro pluvial. Então, em cima do lado esquerdo aqui, onde está o meu cursor, vocês veem o mesmo tipo de canteiro sobre o qual a gente está trabalhando, com uma entrada de água um pouco diferente. Então não tem um recorte na guia, porque tem uma pequena área de passeio e tem uma superfície tampada, então tem um canal através do qual a água consegue acessar, e aí tem uma tubulação de drenagem inferior, tá? Então, eventualmente, existe alguma infiltração para o entorno, mas a infiltração é pequena, a água acaba sendo conduzida por uma tubulação de drenagem inferior para outro lugar e tem uma vantagem de ser conduzida já mais limpa, mais pura. Tá? Isso pode eventualmente estar integrado no sistema de drenagem pública, ou se a gente estiver falando de condomínios, eu vi que alguém comentou ontem, estou querendo fazer isso no condomínio, ou para projetar condomínio. Então pode ser projetada uma rede de drenagem que acolha a água dessa qualidade já purificada, já pré-tratada. Ou eu posso ter estruturas como essa, eu tenho um canteiro pluvial que é totalmente impermeável, em que eu tenho eventualmente uma condução também dessa água para outro lugar. Então, aqui é aquele caso da floreira que eu comentei na imagem de vocês ontem. Eu tenho um material um preenchimento desse material com diferentes camadas, né? E eu tenho uma purificação, tem um recolhimento de uma água mais pura por essa tubulação de dreno. Tem outras tipologias, como árvores que recebem então escoamento das sarjetas dentro da mesma lógica, né? Então repara que aqui eu tenho um pavimento, eu tenho uma árvore, eu tenho um calçamento aqui também, e eu também tenho uma infiltração, tá? Então não é sempre que o simples fato de eu ter um pavimento do lado exclui a possibilidade de infiltração, tá? E aí tem outros casos como esse que a gente está ocupando uma vaga dentro da via aqui da área de rolamento, né? E aqui, de novo, a gente tem uma tubulação de drenagem que conduz essa água para o sistema local. Então, isso aqui, ele está dentro do manual de projetos da cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos. Então, quem vai projetar, hoje em dia, tem que seguir essas tipologias de acordo com a situação de projeto que está trabalhando. Tem um guia assim, muitíssimo bem descrito, com todos os critérios de cálculo e as orientações, porque quem projeta, então, leva isso para dentro do órgão aprovador para dar o seu certificado, dar o seu ok, a sua aprovação para a implantação do empreendimento, ou para a implantação dessas medidas. Né? Existem outros casos. Portland é um caso super famoso. Eu escrevi um artigo, se eu não me engano, em 2014. Eu estou deixando o link aí, porque aí vocês conseguem explorar isso com mais critério. Mas é um caso muito interessante, porque nos Estados Unidos, em especial, eles foram obrigados a adequar a qualidade da água dos rios por força de uma legislação nacional. E essa legislação obrigava as cidades a prover uma porcentagem mínima de abastecimento das cidades com sua própria água, e aí com seus próprios recursos, né? E isso fez com que as cidades passassem a lidar melhor com as águas da cidade, tanto com a proposta de melhorar os sistemas de tratamento de esgoto, produzindo águas limpas que eram desaguadas aí nos corpos d'água, como também propondo essas estruturas de manejo de água de chuva que retornassem, então, água de melhor qualidade para os rios, de tal forma que eles pudessem usar água de rio para o abastecimento das cidades. Quanto mais água vinha de fora,
maior era a multa que eles tinham que pagar também. Então, todas as cidades passaram a se enquadrar dentro dessa lógica, e aí Portland, nesse artigo eu conto como Portland foi migrando da simples desconexão, do desligamento das calhas para esses sistemas de drenagem, e lá em Portland, e na maior parte dos Estados Unidos, na verdade, se não em todo, o sistema deles é unitário, quer dizer, é uma rede que recolhe tanto a água de chuva quanto o esgoto. Então, eles tinham muito problema de transbordamento do esgoto para dentro dos rios. Então, imagina, uma tubulação que recolhe água de chuva e esgoto que ia para a estação de tratamento. Só que quando chovia, tinha o transbordamento e o comprometimento dos rios. Então, eles passaram a redesenhar isso e eles começaram a desenhar, então, programas de apoio financeiro, inclusive, para abater, em casos, abater as taxas de drenagem, e outras cidades também passaram a promover um reembolso de acordo com o tipo de investimento, o tipo de elemento que foi adotado pela propriedade, seja lá qual for, em qualquer escala. Então, isso aqui já saindo lá de Portland, a gente está olhando um mapa de Seattle, todos esses pontinhos, esses pequenos pontinhos que estão apontados aí nesse território, indicam uma medida diferente que foi distribuída na cidade dentro desse programa dos 700 milhões de galões. 700 milhões de galões é uma referência ao volume de água que ele se dispõe a armazenar como meta a partir de todas essas tipologias implantadas na cidade. Então, se você quer implantar, por exemplo, uma cisterna, um jardim de chuva, um sistema de biorretenção, que seriam os canteiros pluviais ou as biovaletas, outra tipologia, mesmo telhados verdes, você apresenta uma proposta para a cidade, para a prefeitura, e a partir disso, da sua proposta, eles avaliam dentro de determinados critérios, né? Assim como o manual de design lá da Filadélfia, cada uma dessas prefeituras tem um manual de design para apresentar para os moradores, e eles apresentam um projeto e a partir disso tem uma aprovação maiores ou menores desses recursos, né? E aí, para a gente fechar, tem um caso que eu gosto bastante, em especial, que é a cidade de Montgomery. Montgomery é uma cidade minúscula entre aspas, né? A gente está falando de cidades maiores, mas é uma cidade de 200 mil habitantes, comparado com Pedra Bela, que eu vivo, tem 6 mil habitantes, então é quase uma metrópole, né? Mas, enfim, comparado com São Paulo, é uma cidade bastante pequena. E aí a gente, então, tem essa proposta da cidade acolher os projetos dos proprietários. Opa, passou aí, gente. Aí. Elisa, deixa que eu conduzo aqui, por favor. Aí, obrigado. Aí. Então, isso inclui até pavimentação permeável e remoção de pavimentos impermeáveis, tá? Então, se você quiser remover um pedaço de cimento do seu quintal, você também pode receber um reembolso para um máximo de $7.500 por residência. Talvez não paguem todas as medidas, mas $7.500 dá para fazer bastante coisa, né? Então, é algo que o próprio governo banca. Então, se o governo banca uma parte, você eventualmente decide fazer um pouco mais, melhor ainda. Tá? Então, deixei algumas referências de links para vocês pesquisarem, e também queria agora realmente abrir espaço, porque tem muitas contribuições e uma série de questões que são importantes para a gente discutir, e queria abrir para a gente falar desde já, então. Maravilha, Gui, obrigada. Ótima jornada aí. Acho que devo ter muitas coisas aqui colocadas no chat, e a gente já percorrendo, vamos tentar, tem contribuições e temos perguntas também. Deixa eu ver. Qual a largura do jardim de chuva é variado conforme a largura da calçada ou rua? Foi o Daniel Mantecon
que trouxe essa Daniel, pergunta. lembrando, jardim de chuva é só escavação sem confinamento lateral, tá? Quando a gente está falando de dos jardins de chuva instalados nas ruas, a gente está falando, na verdade, de canteiros pluviais, tá? Então, só para a gente ajustar essa nomenclatura. Então, os canteiros pluviais, sim, ele tem largura variável de acordo com o espaço disponível, né? O mínimo para um canteiro pluvial é de 70 centímetros, ele pode ter mais de acordo com a disponibilidade de espaço. Ele pode estar inserido dentro de uma calçada, mas se você precisa de um jardim de chuva de 70 centímetros conectado à calçada, então você precisa de uma calçada bem mais larga para poder acomodar o passeio de pedestres, tá? Carlo Cádiz Vila Mariana perguntou: esta regularidade está variando muito. Carlo, me ajuda aqui, regularidade do que você está se referindo, por favor? Não, estava relacionado àquela tabela de frequência, né, de chuva que eu falei que conforme a mudança climática vai ocorrendo, aquela frequência vai alterando. É só isso. Perfeito, é isso mesmo. Posso ir lendo as perguntas? Eu não sei se vocês fizeram uma compilação de perguntas aí, Lara e Elisa. Não. Acho que eu só estava colocando numa ordem assim que eu achava mais fácil para você responder. Mas se você quiser manejar isso, fica tranquilo aí. Tá bom. Em áreas em que a drenagem é muito grande, como no litoral, é necessário fazer alguma adaptação para o jardim de chuva ser mais eficiente. Olha, a eficiência aí do jardim de chuva depende um pouco do que... Deixa eu só complementar essa pergunta. Porque no litoral o problema é o contrário. Você tem uma época muito chuvosa, que você tem um acúmulo de água e depois você tem uma área mais seca. E a minha pergunta é se tem uma forma da gente aproveitar essa água para essa época mais seca. Depende muito do tipo de superfície com a qual a gente está lidando, né? Então, se falar de aproveitamento, a gente fala de captação de uma cobertura para aproveitar, ótimo. Se a gente falar especificamente do jardim de chuva, quando a gente está falando de litoral, não raro a gente tem solos mais arenosos. Então, a infiltração tende a acontecer mais rápido. E aí, em função disso, a gente precisa ter um pouco mais de critério na escolha dessas plantas para que a gente recorra a plantas que tolerem períodos de seca mais longos, mesmo sendo em ambientes mais úmidos, tá? Não estou falando aqui de Bertioga de Betiágua e Ubachuva, né? Que são lugares que são extremamente úmidos, então que mesmo sem chuva, a umidade ali já sustenta plantas naturalmente mais úmidas. Mas em lugares onde a gente tem essa variação de seca e de chuva grande, é importante, e solo arenoso, em que a água não passe, de duas uma, a gente trabalha com plantas que resistam melhor à seca, e a gente pode eventualmente incorporar no solo, no substrato, uma porção de solo mais argiloso para reduzir a velocidade com que essa água vai embora e também ajudar a manter um pouco da umidade para as plantas, tá? Acho que isso aí atende. O que é pensado para a não saturação dos sistemas de infiltração em relação às águas que carregam partículas e preenchem vazios? Olha, Patrícia, não sei se você está falando do canteiro pluvial ou do jardim de chuva, mas de toda forma é importante a gente falar sobre isso, que é o seguinte: quem recebe a água superficial é o substrato. Então, o substrato vai ser o nosso primeiro filtro. Então, primeiro a gente tem a cobertura do substrato, que é aquele material seco, e aí a gente tem o substrato propriamente dito, que é uma mistura de solo, material orgânico, composto, né, e areia. Então, esse substrato acaba acumulando, acaba recebendo o material mais sólido que vem chegando, trazido pela chuva. Isso é uma coisa que é até importante de você ter trazido, porque é uma experiência que a gente tem lá no Largo das Araucárias, que é uma coisa bem prática, que é o fato de, como está conectado numa sarjeta, uma sarjeta de via expressa e que acaba acumulando muito material sedimentável, né?
aquela areia que é arrastada pela chuva acaba acumulando no início do jardim de chuva. Então, tem a área de pedra, tá? Que ali tem um material assentado, normalmente fica um tanto de areia ali, e quando ele passa dessa primeira camada de pedra, ele acaba acumulando mais areia na primeira parcela do substrato. Então, eventualmente, pode ser necessário, de tanto em tanto tempo, isso varia em absoluto de acordo com a necessidade, com a realidade de vocês, né? Quanto de chuva que entra, quanto de sólido que é arrastado, você pode precisar fazer uma remoção da superfície desse substrato e uma reposição, tá? Mas basicamente é isso, porque o material fica retido ali. Ele não vai atravessar o substrato para entrar embaixo das pedras, tá? Se tiver respondido, me dá um ok. Se tiver faltado alguma coisa, por favor, me dá um toque. Mônica, com certeza vocês vão receber essa apresentação. Patrícia, podemos ter uma cartilha da limpeza pública diária desse tipo para não remoção das plantas? Com certeza, né? Acho que isso é algo que vai vindo em conjunto com essa nova cultura de ter jardins distribuídos na cidade e sendo acolhidos pelas subprefeituras. Eu tenho certeza que o pessoal vai trazer o maior empenho para o pessoal de varrição trabalhar em conjunto, né? Que tem um diálogo dessas equipes, para que isso realmente esteja em atenção deles também. Jardins de chuva retém a poluição de água difusa e pontual. Qual a retenção de água do Largo da Batata? Primeiro, retém a poluição de água difusa e pontual? Sim. Que bom que você trouxe essa questão. Quando a gente fala de situações que a gente tem jardins de chuva que são impermeabilizados, a gente conta exatamente com esse benefício de não só uma retenção pontual de água, né? Então, imagina o seguinte, a gente tem um canteiro totalmente impermeável, tá? Choveu alguns dias, acumula uma pequena lâmina d'água, mas é bem pequena mesmo, para ela evapotranspirar em poucos dias. Aquela água que está ali dentro, que está debaixo do substrato, ela fica disponível, então, para o acesso das plantas, tá? E aí, à medida que vão passando os dias de sol, as plantas vão evapotranspirando, vai reduzindo essa lâmina d'água, então o jardim consegue acolher, no próximo momento de chuva, ele consegue acolher um pouco mais de água. É bastante limitado, claro, se a gente só estiver contando com evapotranspiração, não tiver nada de infiltração. Mas tem toda uma dinâmica de purificação da água à medida que ela vai percorrendo tanto os canteiros pluviais e, em especial, os jardins de chuva e, no caso dos canteiros pluviais, com capacidade de infiltração. Então, ontem perguntaram sobre que tipos de plantas a gente usa dentro dos sistemas, né, dos jardins de chuva. Eu fiz aquela brincadeira, comentei do pitch, e aí eu queria trazer duas questões, uma que a Lara me trouxe ontem, que tem uma tese muito boa, assim, muito bacana da Maitê Pinheiro, que ela se dedicou a avaliar, a categorizar espécies de plantas que podem ser usadas para biorretenção e para purificação de água, um trabalho muito lindo, que vai ser disponibilizado para vocês dentro de uma pasta. Daqui a pouquinho eu vou acessar um link aqui, na hora que a gente tiver nos encerramentos, eu vou copiar o link, copiar aqui no chat, que é a pasta onde vão estar alguns desses documentos. Lembrando, eu vou estar inserindo mais alguns documentos de estudo entre hoje e segunda-feira, então, a partir de segunda, vocês podem acessar mais algum material, a Lara vai me mandar mais algumas coisas. Vou salvar esse material da Maitê nessa pasta, que aí vocês todos podem acessar e podem estudar esse aspecto da purificação, da redução da poluição das águas difusas também. E vou colocar uma planilha, que é uma planilha nossa, que eu digo do nosso escritório, mas que a gente tem o hábito de, sempre que tem uma oportunidade, de compartilhar. Então, que eu já coloco isso à disposição para a gente colocar isso de uma maneira colaborativa numa plataforma em que a gente possa construir, eventualmente adicionar novas plantas a esse rol, a esse catálogo de plantas de jardins de chuva que a gente tem usado nos nossos projetos, tá? Então, isso hoje é uma planilha, a gente coloca lá no Drive, vocês têm essa outra referência, tá bom?
Retenção de água no Largo da Batata, eu não me recordo agora. Retenção de água com solo saturado, tá? Eu vou falar para você, se eu não me engano, eu não tenho esse número de cabeça mesmo, mas se eu não me engano, a área total do jardim são 250 metros quadrados e lá a lâmina de água é de 30 centímetros e lá tem infiltração, lá tem muita infiltração. Então, essa água infiltra em menos de 2 dias, tá? Raramente a gente tem um transbordamento da água do jardim de chuva para dentro da galeria pública. Já aconteceu e a gente previu um transbordamento justamente prevendo situações extraordinárias, mas a maior parte em absoluto dessa água é retida e infiltrada lá. Então, se a gente multiplicar 250 metros quadrados vezes 30 centímetros, né, vezes 0,30, dá 30% de 250, daí 70, 80, né? Cerca de 80, 160, 240, cerca de 80 e poucos metros cúbicos, 80 e poucos mil litros, tá? Então, só essa referência aí. Arthur, em relação ao trecho de maior declividade, jardins de chuva podem auxiliar na redução da velocidade, com certeza, auxiliar na redução da velocidade de escoamento de água. E, nesse caso, como pensar a implementação no sentido paralelo ou perpendicular ao fluxo d'água? Ótima pergunta, Tucô. Deixa eu só fazer um check aqui com minha coordenação. Galera, 10 para meio-dia, posso seguir respondendo mais um pouquinho? Acho que a gente precisa responder e a gente guarda alguns minutinhos finais só porque a gente precisa de alguns informes e dar o próximo passo. Mas acho que é importante ainda avançar um pouco mais aí nas respostas. Então, ótimo. Arthur, com certeza os jardins de chuva ajudam muito nisso. Eu vou pedir para o Fernando Saciotto, se ele puder fazer uma colaboração rápida aqui com a gente, compartilhar uma experiência deles, que ele ajudou o pessoal do Ecobairro, se não me engano, a implantar o jardim de chuva em um conjunto de escadarias lá no Grajaú. E é isso, escadarias, áreas com bastante declive, uma área relativamente estreita. Fê, você está por aí? Pode falar uns 2 minutinhos aqui para a gente, como é que foi a experiência de instalar lá e como é que foi o efeito? Oi, pessoal, tudo bom? No Grajaú a gente teve essa situação que é bem desafiadora, né? Então, fazendo uma escadaria totalmente impermeável, né? E o que a gente foi abrir valetas, né, de umas canaletas laterais que tinham nessa escadaria e direcionar para caixas de pedra primeiro, de entulho e pedra, e depois essa água passava por ali e depois vinha para o jardim. E a gente tinha uma situação lá que tinha uma entrada de casas nessa escadaria, por exemplo, né, e que durante as chuvas as pessoas não conseguiam entrar. E isso melhorou bastante com os jardins, porque a gente fez de um lado, de outro, foi uns 4, 5 jardins com esse sistema e funcionou bem. A água, quando vem com força, passa meio por cima das pedras e tudo, mas muita água fica lá, né? Então, eu acho que sempre é possível, né? Tem lugares mais desafiadores ou menos, mas é sempre possível e ficou legal lá. Eu diria só para adicionar na fala do Fernando, que acho que a história com o Grajaú começou numa linda jornada dentro do GA Education de São Paulo. Então, um grupo se reuniu para aplicar os conteúdos e o design, né, tudo que a gente aprende. E assim, né, teve a aproximação com a comunidade do Grajaú e essa oportunidade de colaboração, né? É verdade, é muito importante ressaltar isso e a subprefeitura, né, da Capela do Socorro também, que foi uma grande parceira, né? Então é muito bom, né, quando funciona assim, né? Primeiro a comunidade que ela está lá e está cuidando dos jardins, está olhando, é muito importante, né? Porque a prefeitura não dá conta.
Então, é importante essa apropriação, né? E o formato que a gente fez com o pessoal do Gaia, todo muito colaborativo, eu acho que dá um sentido de apropriação do espaço que é muito importante também, né? Isso é uma das coisas também que o Jardim de Chuva, quando é feito nesse formato, traz também, é muito bacana, né? São muitos benefícios. Eu queria aproveitar, avisar vocês que eu estou colocando aqui no chat um link para acesso ao grupo de WhatsApp que a gente sinalizou que ia criar, para que essa conversa e algumas questões e tantas ideias que vão surgir, a gente possa continuar assim que a gente sair desse nosso encontro de hoje. Então, tá lá no chat, quem quiser participar, acessa o link e ele vai direcionar vocês já para esse grupo. Lá também fica mais fácil da gente compartilhar informações e essas todas as indicações que o Gui fez hoje durante a apresentação. Maravilha, obrigada. Gui, você quer finalizar as perguntas aí? Para a gente já ir fechando? Quero sim. Eu queria dizer que dentro desses materiais que eu vou colocar informações sobre o cálculo de velocidade de escoamento para dentro dos jardins, dos canteiros pluviais, tá? Que me perguntaram ontem, mas é um cálculo de engenharia. Eu achei que ele ia destoar aqui da proposta global, mas de toda forma é um detalhe importante e relevante para os projetos, então eu vou colocar ali a referência para vocês. Me perguntaram também sobre custos ontem, né? Quanto custa um jardim de chuva? Aí lembrando, jardim de chuva é uma coisa, canteiro pluvial é outra, o custo de um jardim de chuva é um e de canteiro pluvial é outro. Tá? O jardim de chuva basicamente envolve a escavação, remoção de material, a compra de substrato, o aporte de substrato, escarificação do solo, né, soltar o solo e o plantio. Então a gente está falando de uma lista de materiais, assim, de componentes dessa planilha que é bem simples. Quando a gente está falando de um canteiro pluvial, numa calçada, a gente está falando de uma coisa. Num pavimento de rolagem é outro, é asfalto, tem que quebrar o asfalto, tem que transportar esse asfalto para outro lugar, tem que remover terra, tem guia, então a gente está falando de custos bastante diferentes, tá? Então eu não quero falar aqui de ordem, um valor genérico, então eu vou colocar nesse material na pasta também uma lista dos materiais que seriam usados para um cenário hipotético. Então estou usando o caso das uvaias para ser um caso emblemático, porque aí vale para muitos dos casos que vocês eventualmente decidirem implantar nas situações de projeto de vocês, e aí um caso hipotético de um jardim de chuva de um tamanho como esse que a gente conversou hoje aqui, de repente 15 metros quadrados, tá? Então, não esqueci, não passei por cima, não pude cobrir aqui, mas vai estar lá presente no material para vocês avaliarem. Espero que seja útil, e se sobrar ainda alguma pergunta sem resposta, a gente segue construindo agora, a partir de agora, né, nesse canal de comunicação nosso aí no WhatsApp. Obrigado aí, Elisa, por já elencar, já construir, já disponibilizar isso para a gente. Então, a gente vai seguir conversando, né? Então, a ideia é que a gente, né, chegamos até um ponto do aprofundamento, mas que a gente possa realmente manter as trocas, intensificar essas trocas e poder potencializar isso na cidade, em cada uma das regiões, e assim a gente poder se apoiar nesse processo. Para finalizar, eu vou compartilhar novamente a minha tela. Tem uma pequena finalização aqui de apresentação. Vocês estão vendo a minha tela nesse momento? Sim. Então, assim, é só para a gente sair com uma imagem, né? A gente conversou aqui
muito aprofundou, né, esse aprendizado do manejo das águas de uma forma integrada. Então, a gente, na quarta etapa, realmente está se dedicando a isso, mas também que a gente tem uma visão, né, que os nossos desafios aí, nos nossos bairros, né, nas nossas regiões, eles também se relacionam à arborização, à diversidade de espécie, a gente ter novamente, a natureza mais próxima, né, então, essa relação biofílica. A gente também está falando da prioridade à mobilidade ativa, caminhabilidade, acessibilidade, acalmar o trânsito para que as pessoas tenham mais segurança. E, em outra faceta, né, combinado com tudo isso, quando a gente fala de espaço público, a gente está falando de um aprendizado conjunto com o poder público e a sociedade civil. Então, a gente vem, né, como CADES Vila Mariana, Fórum Agenda 2030, Subprefeitura, Secretaria do Verde, a gente vem se dispondo a dialogar e entender como que a gente dá soluções, cocria soluções conjuntamente, né? Olhando para o aprimoramento das políticas públicas, que instrumentos que podem dar mais suporte, né? Que orçamento, né? Que planilhas precisam ser aprimoradas e procedimentos também. E, mais importante, né? Que nos chama, foi o primeiro chamado, né? Esse aprendizado comunitário e coletivo. Então, a gente também está se dedicando a como que a gente dialoga melhor, como é que a gente desce mais ao nível da comunidade local, como que a gente integra, então, a participação de cada um nesse processo todo, né, tem sido fundamental, para que a gente possa experimentar uma visão sistêmica, tanto durante o planejamento, né, então que a gente, na UVAIAS, a gente está no planejamento, passando para a fase de implantação, e logo depois a gente vai ter o pós-implantação e a manutenção. Então, os pacotes de aprendizados em cada uma dessas etapas. É isso que eu gostaria de, né, que vocês formassem uma imagem, apesar da gente hoje estar aprofundando esse ponto tão importante que é o manejo integrado das águas. E a gente gostaria de deixar o convite, mais uma vez, para vocês participarem, nos ajudarem realmente, tanto participando pessoalmente, né, indo lá e clicando e dando a sua opinião, apoio, que está aberto até o dia 10. Então, a gente já colocou no chat, pode até colocar novamente. Então, estamos aí um tempinho pequeno, gostaria que a gente fizesse uma força-tarefa aqui. E que a gente também gostaria de fazer um convite para conversar mais. E a gente está propondo no dia 17/11, às 18 horas, a gente poder conversar sobre todos esses outros aspectos para quem tem interesse em entender as outras partes, né, dessa proposta. Então, que a gente, quem tiver interesse, né, eu gostaria de depois mandar um e-mail para vocês e aí vocês poderem participar, divulgar e tudo mais. E aí, para acabar, para finalizar realmente, preciso deixar assim, um agradecimento final, porque a gente está num processo, né, também de criar caminhos de uma maneira diferenciada, que é a partir da cocriação, e não mais soluções de gabinete, né, soluções que estão só ou na sociedade civil, simplesmente, ou no poder público, ou nos técnicos, né, que isso possa ser cocriado mais amplamente. Então, é o convite e experimentação. Então, agradecer à Secretaria do Verde, Priscila e toda a equipe, pelo convite, pelo trabalho conjunto, CADES Vila Mariana, Agenda, Subprefeitura, por ter abraçado o desafio, comunidade local, Horta da Saúde, Comunidade do Verde, todos os ativistas conectados, os outros CADES também por esse apoio e interesse, e também multiplicar esse processo. Aos especialistas, eu acho que vocês puderam perceber também que os especialistas nos trazem caminhos, soluções, opções, né? Então, esses talentos mobilizados aí, tem o Marra aqui presente também, que fez a maquete, toda essa visualização que vocês estão vendo, a Fernanda, que trabalhou na parte do projeto de geometria, ao Gui, esse empenho e a dedicação tem sido incrível. E, mais uma vez, agradecer ao SESC, né? A gerência e coordenação da unidade do SESC Vila Mariana, que tem um olhar especial para a comunidade, eles estão com um olhar super atento, especialmente o núcleo socioeducativo, a Vânia, a Adriana, nossa, super agradecimento.
a central de atendimento que teve, né? A gente teve um tempo curto para fazer tudo isso, então a Zenaide e o Wilson estão aí de prontidão. E a gerência de educação para sustentabilidade e cidadania, na Tânia Perfeito Jardim, que também foi fundamental para esse processo acontecer, e a gente está recebendo toda essa informação, todo esse conhecimento. Eu também não podia deixar de agradecer a equipe Ecobairro, que também se apoia e dedica integralmente essa proposta, vem aí bravamente também dando suporte. E a cidade de São Paulo, gestores que estão, acho que, se abrindo cada vez mais para apoiar e a gente poder concretizar tudo isso. E o convite é isso, bora a gente cuidar, qualificar a nossa paisagem local. E eu gostaria de passar a palavra para a Adriana, para o Gui, talvez uma palavra final, e depois para a Adriana ao final. Bom, gente, a mim só cabe agradecer, eu estou aqui, eu estava na intensidade da atividade, né? Agora que parei um pouco e estou olhando de novo esse processo de fechamento e vendo esse grupo do Zap sendo formado e uma pasta de estudos colaborativa, me dá reforça aquela sensação de inspiração e de esperança que foi destacada no começo, né, por algumas das pessoas, e que agora a gente segue assim, a gente segue junto, e que a gente possa seguir construindo, se apoiando e evoluindo, melhorando, fazendo realmente cada vez melhor e servindo, né, a cidade através de serviço com as águas que a gente está se dispondo a fazer. Então, a mim só cabe agradecer, e agradecer de todo o coração mesmo, em especial Adri, Sesc, Subprefeitura, e Elisa, Lara, né, com quem eu tive trocando mais intensamente nesses tempos, e com os amigos da Subprefeitura da Vila Mariana agora, que a gente ainda tem mais trabalho nas próximas semanas aí até a gente conseguir fechar essa implantação e dia 22 estar junto para fazer o plantio e a celebração. Então, eu, de novo, gente, agradeço muito e passo a voz aí para a Adri fazer o encerramento dela. Obrigado, gente. Gente, obrigada, muito obrigada a todos. Já respondendo a sua pergunta, Arthur, sim, vamos falar aqui sobre a parte prática, né? E acho que essa é a minha fala exatamente agora. Claro que a gente adoraria fazer essa ação para que todos que estão aqui presentes pudessem estar lá na parte prática, mas a gente sabe, inclusive, que para alguns nem é possível, né? Então, como a gente fez essa ampliação do público para esse módulo Teoria e Planejamento, entendendo que participar de um curso como esse já abre caminhos para uma prática, né? Então, a gente ampliou por conta desse contexto virtual que a pandemia exigiu de nós, né? Seria tudo presencial no Sesc Vila Mariana, mas agora, então, a gente ampliou essa parte do módulo Teoria e Planejamento. Para o módulo Jardim de Chuva na prática, que vai ser lá na Uvaias com a Rua Décio, a gente vai precisar fazer uma seleção por interesse, né? Então, porque a reserva técnica que a gente fez para poder público que agiu e trabalhou muito pela ação, ou que tem essa capacidade de multiplicar dentro da cidade, né? Também reduz, tudo reduz, para que a gente tenha no máximo 30 pessoas lá em torno da ação. Só para finalizar, a gente precisa tirar uma foto histórica deste momento. Então, agora o convite é que a gente possa ligar nossas câmeras, que a gente possa se enxergar, quem está nesse círculo, quem está nesse momento, e fazer, né, todo mundo molhado de chuva, né, desse banho que o Gui nos deu, e a gente possa registrar. Então, vamos lá. Todo mundo pronto? Prontas? Um sorrisão de água? Como é que é sorrisão de água?
Bora chover, turma, bora! Esse animador de festa. Maravilha! Muita chuva! Se tivesse um lago agora, ia todo mundo para dentro. Chuva. Muita chuva. Nossa, senti aqui, respingou aqui. Viva! Mais um pouquinho que a gente tem mais de Bora chover. Aqui não chovendo, tem... gente, chovendo. Chovendo forte, agora está chovendo torrencialmente. Ah, maravilha, agora captei. E a outra? Que lindos que vocês ficaram, demais. Depois a gente manda para vocês no grupo, né? Agora que a gente está super conectados. Maravilha. Então, a gente termina assim a nossa jornada e agradecendo essa atenção de qualidade que vocês, né, essa colaboração imensa para a gente poder fechar a câmera e os microfones e colaborar no chat. Então, isso foi incrível. Então, foi lindo de viver e a gente vai se encontrar aí logo mais aí no chat e outras oportunidades que a gente vai criando. Maravilha? Um grande beijo para vocês e até breve, né? Um bom sábado, um bom domingo aí, todo mundo no final de semana descansando. Até mais!